mais de uma década depois de terem colaborado em O Lobo Atrás da Porta. O diretor Fernando Coimbra e a atriz Leandra Leal retornam para o imprevisível Os Enforcados, uma comédia de humor ácido que lembra muito o cinema dos irmãos Coen, enquanto também flerta com clássicos do cinema, que eu vou comentar neste vídeo, e sobretudo com clássicos de William Shakespeare, particularmente Macbeth e também Hamlet. É um retorno de Fernando Coimbra ao Brasil depois de uma longa temporada nos Estados Unidos, à frente de produções cinematográficas ou episódios de séries televisivas queridas pelo público. Mas agora, com total controle criativo, o diretor pode desviar um pouco das expectativas que foram criadas após O Lobo Atrás da Porta e brincar no outro gênero, um em que o infortúnio alheio ou até mesmo a desgraça são as fontes do prazer cinematográfico, juntamente com a imprevisibilidade de um roteiro muito bem construído. O filme conta a história do bicheiro Valério, interpretado por Irandir Santos, que é casado com Regina, a personagem de Leandra Leal. E o casal está às vezes com as obras de sua mansão na encosta em um bairro luxuoso no Rio de Janeiro. Só que o dinheiro do bicho começou a entrar menos e as dívidas começaram a se acumular. E sem saber muito bem o que fazer, Valério acaba seguindo o conselho da esposa e acaba assassinando o tio, que suspeita que tinha matado seu pai no ano anterior. A sua ideia é assumir o controle dos negócios, vendê-lo a outros bicheiros e assim recomeçar a sua carreira, digamos, longe do crime, limpo. Basicamente, uma lavagem de dinheiro da própria personalidade. Mas as coisas não acontecem exatamente como ele planeja. Bem na pegada dos filmes dos irmãos Coen, como Fargo ou Quem Me Antes de Ler, os personagens de Os Enforcados começam a enfrentar desdobramentos cada vez mais imprevisíveis e desdobramentos esses que muitas das vezes resultam em violência ou até morte, com a transformação progressiva de Valério, de um homem que precisa vestir-se como um invasor e estuprador, se sentir empoderado consigo mesmo, até um homem que, de fato, é este poderoso chefão. Um arco que é muito remissivo, inclusive, à trajetória do Michael Corleone, no filme clássico dirigido por Francis Ford Coppola. Mas o que eu vejo muito aqui é mesmo Shakespeare. Seja a história do tio que assassina o pai para ficar com o seu reino, seja Macbeth, que é relativamente feitiçado por sua esposa para assumir o trono, o que acontece neste filme, enquanto a sua esposa começa a perder as estribeiras com a realidade. O que acontece com a personagem da Leandra Leal, que não apenas começa a ficar paranoica com as circunstâncias que estão ao seu redor e começa ainda a fantasiar coisas à medida que o marido não lhe coloca a par do que está de fato acontecendo no jogo do bicho carioca. E por mais que Regina seja uma personagem desprezível, igual na realidade a todos os demais personagens do filme, ainda assim nós temos uma inclinação a nos aproximar dela por causa dos abusos que ela sofre dentro do lar, e um em particular acaba colocando o espectador do seu lado, acaba fazendo com que nós fiquemos mais próximos dessa mulher, por mais monstruosos sejam os atos que ela vai tomar, do que bandear para outros personagens. E uma coisa legal ainda de Os Enforcados é perceber como não há limites. Como o Fernando Coimbra planeja um roteiro que, quando mergulha de cabeça em uma determinada subtrama, só encontra o término daquela subtrama, seja numa tragédia, seja em violência. E nisso, o filme capacita-se muito bem como uma das grandes comédias de humor ácido brasileiras, justamente porque o filme não encontra limite. E o humor ácido é legal porque quando nós rimos do outro, em vez de rirmos com o outro, esse tipo de filme encontra justamente aqueles personagens e posições de poder, ou em posições de opressão, ou cuja moralidade é bastante questionável, de tal sorte que nós não sentimos mal com nós mesmos quando nós sorrimos, não apenas das atrapalhadas que eles cometem, ou dos momentos em que essa imoralidade fica evidente, como a personagem da Irena Rebache, que interpreta a mãe da Regina, mas também com os infortúnios, pois por mais que não haja comicidade na violência, há nas consequências desta e em como os personagens reagem às mudanças das circunstâncias em que estão e como todo o caso começa a espiralizar em algo que simplesmente nós não podemos antecipar quando começamos a assistir ao filme.
A gente pode até imaginar que os personagens podem se dar bem ou podem se dar mal, mas não sabemos exatamente como isso vai acontecer. E a cada novo desdobramento, Os Enforcados mostra-nos a criatividade do seu roteirista e também a maneira elegante e também a ênfase no formalismo para a construção de planos que exploram muito bem todos os cômodos daquela mansão ou todos os passos em que o filme acontece. Bem-vindo de volta, Fernando Coimbra. E por favor, continue aqui no Brasil fazendo grandes filmes como Lobo Atrás da Porta ou Os Enforcados, para o qual eu dou 4 estrelas em 5 e que estreia em breve nos cinemas brasileiros. E se você tiver o azar de ser um destes enforcados que caíram de paraquedas neste vídeo, siga o Cinema com Crítica para mais críticas dos lançamentos no cinema e no streaming.